Um segundinho. Já tô indo. Agora sim, a paz do Senhor Jesus, amém? Nossa, que felicidade grande que eu estou aqui, sabe, de poder estar aqui na casa do Senhor com vocês. Eu me sinto muito honrado, de verdade. Muito obrigado, pastor Júnior, muito obrigado, pastor Cláudio, pastora Carla, por estar me recebendo aqui. Eu estou com uma alegria muito grande de poder ter a oportunidade de ver o que o Senhor Deus tem feito aqui no Nordeste. E poder ser parte desse momento histórico, que é a primeira conferência distrital, amém? Vou repetir, vou voltar, calma aí. E aí a oportunidade que eu tenho, a oportunidade muito linda de poder estar na primeira conferência da JNI distrital desse lugar, amém? Amém! Glória a Deus! É uma honra, porque é o começo de uma história linda. É um começo de um mover que Deus vai fazer nesse lugar. É o começo de um mover que o Espírito Santo vai fazer a partir da vida de vocês. Que em nome de Jesus, daqui a 10, 15 anos, quando estiver na 15ª, na 20ª conferência distrital, vocês vão poder falar que nós estávamos lá, nós entregamos nossa vida para Jesus. E não vai ter como fazer num lugar como esse. Vocês vão poder ir para um ginásio, vão ter que alugar um lugar maior, porque o Espírito Santo fará um mover sobrenatural nesse lugar. E a partir das sementes que estão sendo jogadas aqui, o Espírito Santo fará florescer uma obra nesse lugar e no Nordeste, amém? Você crê nisso, amém? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui e Ele deseja falar aos nossos corações. Nós estávamos aqui louvando ao Senhor e meu coração já estava cheio de expectativa, o Espírito Santo já falando comigo, porque eu tenho certeza que você também, se você estava ligado aqui no louvor, o Espírito Santo já estava se movendo, já estava falando. O Espírito Santo começou a me lembrar, me veio até um versículo, Abacuque 2,14, toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor se encherá aqui na terra. E nós estamos começando agora a experimentar a manifestação do Espírito Santo, amém? É esse o Deus que nós cremos, o Deus de milagres, o Deus que muda a nossa vida, o Deus que transforma o nosso coração. E esse Deus é Jesus Cristo, o Nazareno. Esse é o nosso Deus. A glória do Senhor encherá a terra, porque um dia Jesus Cristo voltará e Ele vai reinar nesse lugar. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que nós devemos conhecer, esse é o Deus que nós nos apaixonamos. Eu quero falar hoje, o tema da mensagem hoje é encontrando o Nazareno. Encontrando o Nazareno. E quando eu estava orando, o pastor Júnior me convidou para poder estar ministrando para vocês. Comecei a orar e Deus começou a me direcionar para o que nós vamos falar aqui hoje. E eu comecei a pensar como que encontros mudam completamente nossa vida. Como que muitas vezes um encontro com uma pessoa consegue mudar completamente quem você é. Ou completamente a sua trajetória. Como estava fazendo aqui na perguntas aqui respostas, eu conheci minha namorada lá no Peru. Eu nunca ia imaginar que lá no Peru, na cidade de Trujillo, no litoral peruano, é conhecer a pessoa que eu amo e estou caminhando hoje. E muitas vezes o encontro é capaz de mudar qualquer coisa. Um outro exemplo também que eu comecei a pensar e Deus começou a ministrar no meu coração foi a própria vida do pastor Júnior e a pastora Maeli, que eles mudaram completamente a minha vida. Vocês mudaram completamente a minha vida, de verdade. Eu amo muito vocês. Eu nunca pensava também que lá em Trujillo, lá numa conferência regional, eu ia começar a conversar com eles e Deus ia colocar eles na minha vida como verdadeiros pais espirituais, sabe? Vocês são muito honrados, vocês aqui de Mossoró, de ter a vida deles aqui, de verdade. Eles são pais espirituais para mim. Eu sinto que o Espírito Santo coloca vocês na minha vida como uma voz de Deus. São pessoas que eu escuto e pessoas que Deus colocou no meu caminho para poder me aconselhar, para poder me fazer crescer na fé. Então, eu sou muito grato pela vida de vocês, até reconhecendo aqui em público, diante da igreja, o quanto eu os amo e o quanto Deus usou vocês para poder serem mentores e pais espirituais para mim. Muito obrigado. E
Eu não imaginava isso, e lá no Peru, no final do ano passado, a gente se conheceu, e meses depois, a gente passou quase um mês junto, lá na EMA São Paulo, depois na EMA Peru. Estamos aqui, nos encontramos várias vezes, e minha vida mudou completamente desde então, e boa parte, isso que é interessante, sabe? Boa parte do que mudou na minha vida tiveram a ver com eles. Eles fizeram parte das mudanças que estão acontecendo na minha vida hoje. E eu não pensava que um encontro tão, às vezes, simples, como parecia, poderia mudar completamente a minha vida. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa que você pode encontrar de uma forma simples, num momento como esse, que é só uma conferência, que às vezes você não veio com tanta expectativa, você veio com o coração já cheio de expectativa. E um encontro simples que você pode ter hoje com Jesus Cristo pode mudar completamente a sua trajetória. O encontro com o Senhor hoje é capaz de mudar completamente quem você é, completamente os seus projetos, completamente os seus planos, e pode começar a te mostrar um novo lugar, um novo nível, uma nova estação que Ele está querendo te levar. Às vezes um encontro com o Senhor, um momento que você derrama seu coração e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero te ver, Senhor, eu quero te encontrar, Senhor, eu quero finalmente ter o meu coração, Senhor Deus, perto do seu, ter o meu coração pulsando diante do seu coração, e escutar a sua voz e contemplar, Senhor, a tua beleza. Esse encontro simples hoje pode fazer com que sua vida mude completamente. Então quero te pedir, meu irmão, que nessa noite, nesses dias, você não encare como uma noite qualquer, porque a presença do Espírito Santo está nesse lugar. E a presença do Espírito Santo enviada por Jesus pode falar ao seu coração. E um culto simples, uma oração simples, uma pregação simples pode ser o divisor de águas de Cristo colocando no seu coração os desejos e os sonhos que Ele tem para você. E esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder de um encontro com o Senhor. E essa tem sido a minha oração. E desde quando eu cheguei aqui, a gente teve aqui um momento de oração com as pessoas que estão organizando a conferência. Eles pediram para eu falar, até o pastor Júnior pediu para eu falar um pouquinho o que estava no meu coração. O Espírito Santo já estava ministrando desde quando eu estava vindo para cá, que é: Senhor, se a nossa geração simplesmente olhar para o Senhor e ver o Senhor por quem você realmente é, a nossa geração será transformada. E a nossa geração não vai ser só uma geração conhecida pela ansiedade, uma geração conhecida pela depressão, uma geração conhecida por tantas coisas diferentes. Ela vai ser conhecida por uma geração que entregou o seu coração para o Senhor, uma geração que escolheu pregar o Evangelho, uma geração que não se contentou em só ficar aqui dentro, mas saiu anunciando que só no nome de Jesus existe salvação. Não uma salvação que é experimentada simplesmente pelos meus pais, não uma salvação que é experimentada porque eu cresci na igreja, mas porque eu vi a face do Senhor. Esse é o nosso Deus. E é isso que Deus tem queimado no meu coração. Meu amigo, você não pode vir aqui só na igreja e viver o evangelho raso. Como tem sido a sua fé, quem você tem olhado. Porque a nossa vida muda completamente se os nossos olhos enxergam o Senhor. Nós não podemos viver, e meu amigo, não viva uma vida de fé dos outros. O Espírito Santo separou uma vida de profundidade para você. Porque Jesus veio aqui na terra para que você pudesse ter um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento íntimo com Ele. E isso que o Senhor quer para você hoje. Isso que o Senhor deseja falar com você hoje. Peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. No verso 35. João, capítulo 1, no verso 35. Amém ou misericórdia? Amém. Só tem gente boa de Bíblia aqui, pastor Cláudio, tá vendo? O amém foi rápido. Então só tem gente boa aqui de Bíblia, abriram rapidinho. Vamos ler a palavra do Senhor, João capítulo 1, a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao verem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus.
Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que vi sob a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Espírito Santo de Deus, estamos aqui na sua casa, Pai. Senhor Deus, a sua presença é real nesse lugar, Jesus. Espírito Santo de Deus, essa conferência nasceu no seu coração, Pai. Senhor Deus, a sua presença já ministra a nós. Espírito Santo, nós pedimos agora que a manifestação da tua palavra atinja nossos corações, Pai. Senhor Deus, que, Senhor, a tua palavra, Pai, venha mudar quem nós somos. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha encher o nosso coração, venha encher o nosso espírito e nos transformar, Pai. E que através da revelação do Senhor, que através da exposição dela, Pai, os nossos olhos se voltem para ti, Jesus. E que sejamos moldados diante de quem o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O livro de João é um livro muito especial, como eu falei antes, para mim. E ele é um livro muito importante também para a igreja. O livro de João foi o último livro a ser escrito dos evangelhos. O livro de João, ele não é um livro sinótico como os outros livros que foram baseados no livro de Marcos. Por quê? Porque João, ele teve um objetivo, que ele fala lá em João 20, no final de João 20, que é mostrar que Jesus Cristo era o Senhor, o nosso Salvador, que a partir dele nós temos perdão dos nossos pecados. Ele queria mostrar como Jesus Cristo não era só uma pessoa, mas era o próprio Deus encarnado aqui na terra. Então, por isso que ele escreveu esse livro. João, ele nesse momento, se você estudar a história da igreja, ele era pastor de Éfeso nesse momento, no final do ministério dele. E por conta disso também que ele quis mostrar essa centralidade de Jesus, por causa que ele estava pregando para os judeus helenistas, que eram o quê? Judeus depois da diáspora, porque se o segundo templo caiu, Israel foi dominado, Israel foi expulso da sua terra, e os judeus começaram a se espalhar em volta do mundo. Então ele queria mostrar para esse povo que Jesus Cristo é o Senhor. E por isso ele começa de uma maneira tão linda, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E aqui ele começa a contar a história do caminho aqui de Jesus, o começo do ministério de Jesus. E ele começa a contar os primeiros passos dele também, como discípulo. A gente entende isso porque ele não gosta de citar o nome dele. Então, na maioria das vezes, quando ele não cita o nome dele, ele está falando dele mesmo naquela situação. E aqui começa um momento muito lindo do Evangelho de Jesus, e começa com João Batista. E nesse momento, no que lemos aqui, do 35 até o 55,
são alguns encontros de Jesus com alguns homens, que encontros simples e rápidos com Jesus transformaram completamente a vida dessas pessoas. João ele quis começar falando de como o ministério de Jesus começou de uma forma diferente. Ele quis citar alguns encontros de algumas pessoas com Jesus que de forma tão rápida mudaram completamente. E por que mudou completamente a vida dessas pessoas quando eles encontraram Jesus? Porque eles, quando tiveram um momento desfrutando da presença do Senhor, e mesmo que de forma rápida, sendo apresentado em quem Jesus é, o coração deles foi aquecido, o coração deles foi transformado, e eles começaram a entender que aquela pessoa não era uma pessoa qualquer, era o próprio Messias, era o próprio Deus, o enviado, que ia transformar o mundo, aquela pessoa que ia transformar a vida deles, e o coração deles foi cheio da presença do Senhor, e a partir desse momento, eles simplesmente largaram tudo para seguir esse cara. E esse é o Jesus que eu quero falar hoje, a partir desses encontros que João, ele quis descrever. Eu quero te mostrar, a partir da palavra de Deus, o que Jesus deseja fazer na sua vida, através de um encontro que você pode ter com quem Jesus é. Através de um encontro que você pode ter, a partir de quem Jesus realmente é. O nosso Senhor e Salvador, simples e humilde, mas aquele que transforma o nosso coração, que transforma a nossa vida. Esse é o nosso Deus. E quando vemos aqui do versículo 35 até o 39, aparece então João Batista. João Batista, ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. E ele entendeu que a partir do momento que Jesus veio, o ministério dele tinha se encerrado. Então ele estava caminhando com alguns discípulos dele, e ele viu Jesus, ele apontou para Jesus e falou: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Messias. E é lindo que João Batista, ele entendeu que o tempo dele se passou, e ele estava diminuindo o ministério dele para poder que os discípulos dele próprio pudessem seguir agora Jesus. E os discípulos dele chegaram lá e falaram: Rabi, onde o Senhor está hospedado? E Jesus chega para ele e fala: vem e vejam. E é lindo para mim o que aconteceu aqui, que ele fala: e passaram o resto do dia com o Senhor. Amigo, o encontro com Jesus que ele deseja ter com você é chamar você à mesa e ter um relacionamento íntimo. Esse é o desejo de Deus para você. Naquele momento eu comecei a pensar e falei: cara, nós estamos falando de Jesus, que ele é todo poderoso. Jesus poderia, naquele momento, fazer um milagre incrível para poder mostrar quem ele era para esses dois discípulos. E a gente entende logo depois que era André, e estudando o livro você entende que provavelmente era João que estava do lado. E aí Jesus poderia fazer um milagre maravilhoso para simplesmente se revelar para eles e falar que ele era o Messias, mas não. Eles perguntaram: onde você está hospedado? E Jesus fala: vem e veja. E eles passaram a tarde inteira com Jesus. Meu amigo, João e André, eles se apaixonaram por um Deus que eles presenciaram, conversaram, passaram tempo. E a partir do momento que eles passaram tempo e conversaram com Jesus e tiveram na presença dele, os olhos deles contemplaram o nosso Senhor Jesus Cristo e o coração deles se tornou apaixonado pelo Senhor. E não é à toa que esses discípulos, logo depois, largaram tudo que tinham para poder seguir o Senhor e servir esse Deus. Porque eles se apaixonaram por alguém que eles conheceram, eles se apaixonaram por alguém que eles viram, eles se apaixonaram por alguém que eles sentiram, eles se apaixonaram por alguém que eles escutaram. E esse é o desejo do Senhor. O Senhor veio aqui na terra, o Senhor abriu mão da sua glória, caminhou entre nós para poder dizer para você e para poder dizer para eles: venham e vejam, sentem à mesa comigo, porque eu quero relacionamento, porque eu te amo. O Senhor Jesus morreu para isso. Nós vamos ter uma geração de jovens apaixonados pelo Senhor quando nós decidimos passar tempo na presença dEle.
Você pode estar falando, Jesus, eu não estou te escutando, Senhor Deus, eu desejo te escutar, mas quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Jesus, nessa noite, Ele está convidando uma geração para sentar à mesa com Ele, conversar com Ele, passar tempo na presença dEle, porque simplesmente quando passamos tempo na presença do Senhor, acontece na nossa vida como aconteceu com Moisés, o nosso rosto começa a resplandecer e brilhar da glória do Senhor. Meu amigo, a sua vida vai ser transformada quando você tomar uma decisão de permanecer na presença dEle. E falar, Espírito Santo de Deus, eu não vou sair daqui até eu sentir a sua presença. Espírito Santo, meu coração carece do Senhor, eu preciso de ti, Jesus. Espírito Santo, muito mais daquilo que o Senhor pode fazer, muito mais do mover que o Senhor pode fazer, muito mais dos milagres que o Senhor Deus pode fazer com que flua através da minha vida, ou que meus olhos vejam. Senhor Deus, eu quero contemplar a sua face, Jesus. Eu quero contemplar o Nazareno. João não se apaixonou pelos sinais e milagres de Jesus. João se apaixonou por quem Jesus era. João queria mostrar no livro dele quem Jesus era. Porque João queria mostrar quem ele se apaixonou. Não é à toa que ele fala como se ele se escreve como o discípulo amado. Porque eu imagino que naquele momento, quando ele passou aquele resto de tarde e noite com o Senhor, o coração dele foi cheio de amor. E ele se sentiu amado de uma forma que ele não se sentia em nenhum outro lugar. Ele se sentiu aceito e abraçado como ele nunca se sentiu na vida. A ponto de ele chegar e falar, eu sou o discípulo amado. A ponto de ele largar tudo e caminhar e viver com o Senhor. O seu coração vai ser realmente cheio e preenchido. Você vai começar a ver propósito e sentido para a sua vida. Quando você colocar seu joelho no chão e falar, Espírito Santo de Deus, me mostra a revelação de Jesus. Espírito Santo de Deus, me mostra quem Jesus é. Abre o meu entendimento, abre o meu coração, Jesus. Muitas vezes o nosso coração, ele está vazio, o seu coração pode estar vazio hoje. Pode ser que você tenha procurado sentido na sua vida e você não tenha encontrado. E eu quero falar que se você derramar o seu coração na presença de Jesus, com o que você tiver, e falar, Jesus, eu não preciso ver milagre, Jesus, eu não preciso ver algo diferente, Jesus, só me mostra a tua face, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar a realidade do amor de Jesus, a realidade do amor de Jesus que te abraça e que deseja mostrar, eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo caminho, eu tenho uma nova realidade, a esperança para você, porque Jesus Cristo morreu por te amar. Esse é o nosso Jesus e esse é o que Ele deseja fazer com você. Jesus convidou para que eles vissem quem Ele era. E Jesus deseja que você veja quem Ele é de verdade. Jesus deseja ver o quanto Ele te ama. Jesus deseja te mostrar o quanto Ele te ama. E quanto mais, tempo nós passamos na presença do Senhor, mais nós compreendemos e cada vez mais compreendemos e recebemos e entendemos quem Jesus é. O coração dos discípulos ficava cada vez mais apaixonado. O coração dos discípulos ficava cada vez mais quebrantado. E dispostos e disponíveis para viver o que Jesus tinha para eles, porque eles estavam do lado do Senhor. E Jesus hoje está te convidando para você ir para a mesa e permanecer do lado dele, que ele vai te mostrar que te ama e quem ele verdadeiramente é. Eu gosto muito de um texto, desculpa que eu não falei para a mídia, mas vou falar rapidamente. Em 1 João 1 e 2, 1 João capítulo 1 e 2 diz assim, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos, agora testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. João não falava de alguém que ele só ouviu falar por outras pessoas. João falava de um Jesus que ele experimentou e viveu do lado. João, ele tinha uma
uma pregação firme e forte. João era um homem de Deus, sim, que escreveu 3 livros da Bíblia. João foi usado pelo Senhor como líder da igreja, mas porque ele tinha uma força e uma firmeza, que ele sabia em quem ele cria, ele conhecia em quem ele cria, a partir desse Deus que ele se movia. Ele tinha certeza em quem ele estava vendo. E é dessa forma que a gente vai transformar o mundo, tendo certeza em quem a gente vê. Tendo certeza no Jesus que transformou a nossa vida. O Espírito Santo testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Jesus veio aqui na terra para isso. Jesus veio e sofreu para isso. Para que nós tivéssemos a certeza que nós somos filhos de Deus. E essa certeza que João teve no coração, a partir desse encontro com o Senhor. Desse dia simples que ele foi onde Jesus estava hospedado e viveu com ele por algumas horas e conheceu quem Jesus realmente era. Jesus preencheu as lacunas da vida de João e de André naquele momento, com propósito, com visão, com missão, mas a partir do dia a dia, a partir do sentar na mesa e conhecer quem Jesus é. E esse é o verdadeiro evangelho, meu amigo. O verdadeiro evangelho, ele não é vivido em conferência, o verdadeiro evangelho é vivido dia após dia, caminhando com o Senhor. Eu acredito que essa mensagem de João, que ele fez questão de citar, foi para nos mostrar que esse é o nosso Jesus. Nosso Jesus não é um Jesus de domingo, mas Jesus que te chama à mesa diariamente. Jesus que quis mostrar para eles que ele estava convidando esses discípulos a fazer parte da vida deles. Ele não era um mestre que é só permanecer como num púlpito e pregando e ensinando, mas era um mestre falando, vem caminhar e viver comigo. Deixa eu te mostrar como eu vivo. Deixa eu te mostrar o que eu como. Vem conversar comigo, vem passar o dia comigo. Que a partir desse caminhar na presença de Deus, o coração deles foi transformado. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Jesus quer fazer no seu coração o maior milagre da vida, que é a salvação, e falar para você, vem e veja como eu posso transformar a sua vida. Vem e veja como, se você dedicar o seu coração diariamente vivendo do meu lado, vem e veja como é capaz de o seu ser mudar completamente. Vem e veja como eu posso colocar propósito na sua vida. Vem e veja como eu posso colocar missão na sua vida. Como posso fazer com que sua vida agora finalmente faça sentido. Somos uma geração que busca sentido na vida. Somos uma geração que persegue propósitos e sonhos e não encontra nada. Sabe por quê? Porque só nós vamos encontrar isso na presença do Senhor. Somos uma geração que pergunta para os pastores, pastores, eu não sei que faculdade eu faço, eu não sei que curso eu faço, eu não sei que trabalho eu faço. Ou quando começa a trabalhar, ele percebe que não tem sentido, não tem propósito e vê um vazio na sua vida. Eu quero te falar que tudo só vai fazer sentido se você escolher viver diariamente com o Senhor, entregar seu coração para Ele e falar, Senhor, eu não me contento, eu não quero mais viver uma vida de final de semana, mas Senhor Deus, eu quero entregar todo o meu ser para o Senhor e quero viver ao seu lado. Esse deve ser o nosso coração. E esse foi o convite que Jesus fez para eles, para a vida do ordinário, para a vida normal, que é a partir dessa vida, a partir dessa convivência que o coração deles foram transformados, e a partir dessa convivência que eles conseguiram falar e sair já falando para as pessoas, olha, esse é o Jesus, o Messias, porque era aquele que eles estavam caminhando, conhecendo e crescendo em Deus, e se apaixonando por quem o Senhor é. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, vem e veja. Vem e veja o que Deus pode fazer com você. Vem e veja como Ele pode transformar a sua vida. Se você decidir parar de enxergar Deus como um ser muito longe, mas um ser perto, que deseja caminhar diariamente com você. E a segunda coisa é o que acontece com Pedro, logo depois. Que o encontro com Deus, ele também muda a nossa identidade. Logo depois, então, André, diz assim no versículo 40, né? André, irmão de Simão Pedro,
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão, ele disse: encontramos o Messias, isso é o Cristo. Então André levou seu Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. Aleluia. Jesus encontrou Simão, e naquele momento, naquele encontro rápido, Jesus cativou o coração de Pedro. E ele falou: o seu nome agora vai ser diferente. O seu nome agora vai ser Pedro, ou Cefas, que significa rocha. E a partir dessa rocha, Jesus levou Pedro para poder ser um dos líderes, referências da igreja. E Pedro foi um homem de Deus que foi usado por Deus para poder avançar o evangelho na terra. Mas eu quero que você entenda que na cultura judaica o significado do nome era muito importante. Hoje em dia a gente coloca nome pela coisa bonitinha, né? Hoje em dia sempre vai ter um nome que é famoso. É o Enzo, é a Maria, é o nome que está famoso, a Enzolândia. É porque é um nome que está famoso, mas naquela época o nome era muito forte. Por quê? Porque eles escolhiam o nome pelo significado. Seja uma mensagem que eles queriam passar, seja algo importante na personalidade ou na aparência da criança, mas o nome significava muito para eles. Na cultura judaica, significava, se você ler um pouquinho, tem um teólogo que diz assim, que ele significava as circunstâncias do nascimento e até a esperança dos pais para o futuro da criança. Então era algo muito forte. E naquele momento, Jesus ele muda a identidade de quem Pedro era. Por quê? Porque ele estava apontando para uma nova natureza de Pedro. Ele estava apontando para uma nova vida de Pedro. Ele estava apontando que agora Pedro ia seguir um novo caminho. Que Deus ele estava mudando toda a perspectiva de vida de Pedro. Que Deus agora estava apontando um novo caminho para ele. Que Deus agora ele estava ressignificando a vida dele. E é isso que a presença de Deus faz. Eu quero falar que o encontro com Jesus, que você pode ter aqui hoje, o encontro com o Nazareno, ele muda a sua identidade, ele pode mudar quem você é. Eu vejo que nós vivemos muito numa geração, que é uma geração que olha muitas vezes para si e não vê como o evangelho é capaz de nos usar, transformar a nossa vida e fazer com que nós possamos viver uma vida extraordinária, com plenitude na presença dele. Muitas vezes eu vejo uma geração muito ferida, uma geração que não enxerga o potencial que tem. Eu quero falar que Jesus, quando ele olha para nós, com seus olhos de amor, ele deseja escrever uma nova história e mudar a sua identidade. Pode ser que você chegou aqui com o peso do seu nome. Pode ser que você tenha chegado aqui com o peso de uma família que te diminuiu. Pode ser que você tenha chegado aqui com peso de inferioridade. Pode ser que você tenha chegado aqui com peso de depressão, de ansiedade. Pode ser que quando você estava nessa semana no seu quarto, só Jesus sabe a tristeza que você estava passando. Só Jesus sabe as suas lágrimas que você estava chorando no seu quarto, no seu travesseiro. E Jesus quer te falar que ele muda a nossa identidade, ele muda quem somos. E Jesus ele quer te dar um novo nome diante do propósito que ele tem para você, porque a nossa geração ela pode sonhar, a nossa geração ela pode acreditar, porque Jesus Cristo usará essa geração para que o evangelho seja manifestado aqui na terra. Jesus Cristo vai nos usar e Jesus Cristo vai te usar. Mas ele nos usa a partir desse novo nome que ele nos dá, dessa nova identidade que ele nos dá. Nós somos filhos de Deus, amados, perdoados, abraçados pelo amor dele. Meu amigo, o que você pensa de você não importa. O que as pessoas falam de você não importa. O que vale e o que importa é o que Jesus diz sobre você. E Jesus diz que te ama. E Jesus diz que ele tem um propósito e sonhos para a sua vida.
Jesus disse que Ele tem um futuro para você. Basta você entregar o seu coração. Pedro teve uma nova identidade em Cristo. Pedro teve um novo futuro em Cristo. Pedro viveu coisas que ele nem sonhava e imaginava. Se você olhar Atos 4, Pedro começa a pregar o evangelho de forma fervorosa. E os mestres da lei chegam e falam: como esses homens conseguem pregar desse jeito sem nenhuma instrução? Pedro não tinha instrução alguma, mas o Espírito Santo tomava ele de tal forma que ele começava a pregar com ousadia, citando o Antigo Testamento e citando a revelação de Jesus a partir do Antigo Testamento. E Jesus salvava milhares de pessoas através do testemunho dele. Mas se Pedro olhasse para a antiga identidade dele, ele não ia ver essa pessoa que era capaz de ser transformada a partir da presença do Nazareno. Então Jesus, ele quer te falar que ele quer mudar a sua perspectiva, para que você comece a enxergar a identidade que ele quer te dar em Cristo Jesus. Você não é definido pelo aquilo que você pensa de você. Você não é definido pelo aquilo que as pessoas pensam de você. Você é definido pelos sonhos e planos de Jesus, que Ele teve antes de você nascer, no ventre da sua mãe. Porque Ele tem propósitos para você. E Jesus deseja te usar a partir de um relacionamento presente e vivo diariamente. E a partir dessa presença, a partir desse relacionamento, sua identidade vai mudar. E você vai começar a caminhar por caminhos que você nem sonha. Você vai começar a viver coisas que você nem planeja, coisas que você nem imagina. Tamanha será a presença de Deus na sua vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós queremos. O nome de Jesus, o nome do Pedro apontava para essa nova estação. Apontava para esse novo tempo na vida dele. Por isso eu quero, amigo, te convidar a não mais ficar pedindo 1 milhão de coisas para o Senhor, mas pedir simplesmente a presença dEle habitando na sua vida, porque o resto Ele vai fazer. A gente precisa parar de ser uma geração que só chega na presença de Deus para poder pedir coisas diferentes. Mas eu quero te convidar a ter esse coração desses discípulos, que pede e clama a presença real de Jesus diariamente na sua vida. Que a partir dessa presença real, a partir dessa mudança, Jesus Cristo vai escrever uma nova história para você. Mas essa nova história é escrita a partir de relacionamento. Essa foi a forma que Jesus escolheu para que Ele escrevesse um novo caminho para nós. Relacionamento genuíno na presença dEle. Que a partir disso, Ele vai aflorar uma nova história que Ele vai escrever para você. Você vai poder sonhar, você vai poder viver, você vai poder ver sentido e propósito na sua vida. Porque agora você vai estar na presença do Senhor. E meu amigo, se você tem sonhos e planos que não estão na presença do Senhor, eu quero te falar, você só vai colher vazio. Por isso que nós somos uma geração vazia, porque ela busca fora de Jesus uma forma de encontrar sentido, sendo que só no Nazareno nós encontramos sentido para a nossa vida e propósito. É só na presença de Jesus. E por isso temos uma geração que tem crise de identidade. Porque ela tem buscado em tantos caminhos encontrar sentido e propósito, sendo que só numa presença e um relacionamento íntimo com o Senhor que a gente encontra isso. E é isso que Jesus deseja fazer com você. E por último, o que Deus também deseja a partir de mais um encontro, agora com Natanael, é ressignificar o nosso passado. Olha o que diz a partir do versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu
Natanael se aproximar, ele disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sobre a figueira antes que Filipe chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o senhor é o filho de Deus, o rei de Israel. Jesus respondeu: você crê nisso, porque eu disse que vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu amigo, o Messias nesse momento, ele era esperado como se fosse um chefe, um general de guerra. Eles estavam vivendo um domínio dos romanos naquela época. E eles imaginavam que o Messias seria alguém que ia libertar eles fisicamente dos impérios de domínio deles. Porque eles estavam passando por gerações e gerações de domínios. Porque se você olhar o Antigo Testamento e a história de Israel, eles muitas vezes eram invadidos e tinham guerras, mas eles conseguiam, com a ajuda de Deus, voltar e ganhar a guerra de novo e restaurar o lugar onde eles moravam. Mas nesse momento, foi o momento, se você olhar antes, aqui no final do Antigo Testamento, eles foram dominados pela Assíria, o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá, foi dominado pela Babilônia, e a partir desse momento, eles não conseguiram mais voltar para sua terra. E eles foram passando de império a império. Tiveram os gregos que dominaram eles, por exemplo, depois tiveram os romanos, e eles não conseguiram mais ter o domínio da terra deles. E eles estavam com uma expectativa que ia vir o Messias, mas quer libertar de forma fisicamente. Mas Jesus não veio para nos libertar, e não veio para libertar aquele povo de forma fisicamente, mas de forma espiritual, para que eles pudessem ter eternidade, uma nova vida em Deus, uma eternidade salva agora dos seus pecados. E Jesus, de uma forma linda, ele escolheu nascer de forma simples. Jesus escolheu nascer numa região que era a região de Nazaré, que era uma região menosprezada pelas pessoas. Jesus, eles esperavam que o Messias ia vir em palácios, ia vir em tronos lindos de ouro, mas Jesus veio de uma forma simples numa manjedoura. Nascendo num lugar simples, vindo de um lugar simples, Nazaré. De um simples pai que era José. De uma região pobre e insignificante. E essa forma equivocada de ver o Messias, de ver o Salvador, que atrapalhou, naquele momento, Natanael, de ver ao Senhor. E muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de quem Jesus é. Temos uma imagem distorcida de quem Jesus é, que nos atrapalha a ver Ele. E muitas vezes você olha para o seu passado, e você vê o seu pecado, você vê onde você enfiou, ou você chega até o seu presente, você vê a vida que você realmente está vivendo hoje, que às vezes só você sabe, e você fala: Senhor, não consigo viver outra vida. Mas Jesus quer te mostrar que Ele te ama e Ele quer ressignificar o seu passado. Jesus queria mostrar que mesmo a partir desse lugar simples, mesmo a partir de um lugar que as pessoas não enxergavam valor, mesmo a partir de um lugar que as pessoas só enxergavam pobreza e desprezo, Jesus ia fazer brotar de lá a fonte da vida eterna. Meu amigo, Jesus olha para o seu passado e Ele deseja ressignificar o seu passado. Jesus veio de um lugar de simplicidade, mas o passado dele apontava para uma coroa de glória que ia ser colocada na cabeça dele. E Jesus olha para o seu passado, Ele vai querer ressignificar ele. O seu passado, que pode ser um passado de dor, um passado de luta, um passado de pecado, ou o seu presente pode ser isso. Jesus deseja ressignificar isso, porque a partir desse passado, a partir desse lugar onde você estava, às vezes é um lugar onde também as pessoas desprezam e as pessoas não veem valor, Jesus vai fazer que a partir dali fluam rios de vida eterna, porque o Espírito Santo vai transformar verdadeiramente quem você é. A partir do seu passado, a partir do caminho que você tinha antes, Jesus vai apontar um caminho eterno que Ele vai apontar a você. Meu amigo, o seu passado não define o lugar onde Jesus quer te levar.
O seu passado não define os sonhos que Jesus tem para você. Como você chegou hoje não define o que o Jesus deseja fazer na sua vida. Eu já quero convidar o Ministério de Louvor, por favor. Sabe, os seus olhos podem não estar vendo, mas Jesus, ele deseja fazer um caminho novo e vivo na sua vida. Mesmo que você não enxergue. O que você fez, de onde você veio, não define a vida que Jesus deseja te entregar. Basta você crer e caminhar com Jesus. E basta você ter o coração de Natanael. Natanael, depois de ver Jesus e encontrar com Jesus, de primeiro duvidar, mas quando Jesus disse que ele viu ele debaixo da figueira, Natanael teve um coração transformado. E ele falou: esse é o Rei dos Judeus, esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores, esse é o Salvador. Esse é o Mestre, o Rei de Israel, o Filho de Deus. Sabe, a Bíblia não quis falar o que estava passando com Natanael. Mas uma coisa fica muito clara. O Natanael teve um coração ele transformado. E teve uma certeza muito rápida. Porque ele teve a consciência de quem estava vendo ele. Porque Jesus simplesmente falou para ele: eu te vi. E sabe, o Espírito Santo está falando comigo que tem pessoas aqui que precisam escutar somente essa frase: eu te vejo. Natanael, nesse momento, a gente não sabe por quê, mas ele não precisava de mais do que isso, ele precisava só de escutar: olha, de Jesus, eu te vejo. Eu te vi lá debaixo da figueira. Pode ser que você chegou aqui e você está vivendo uma vida difícil. Você está perdido, sem esperança, e Jesus quer falar com você: eu te vejo. Eu te enxergo. Eu te amo. E eu desejo escrever essa nova história para você. Mas Jesus quer te mostrar que é uma vida de profundidade que vai te levar a isso. Jesus quer te mostrar que é uma vida na presença dele que vai te levar a isso. Você precisa escolher viver essa vida nova no Senhor. E você precisa dar esse passo de fé. Jesus, ele está te convidando à mesa. Jesus, ele está te convidando a uma vida íntima. E Jesus, ele está te convidando a ver. Jesus, ele está falando com você: olha, eu te vi. Mas agora, a partir de um Jesus que te viu e te enxerga. E se você está aqui nesses 3 dias, é porque o Senhor tem um encontro separado para você, meu irmão. É que o Jesus, ele quer transformar o seu coração. Jesus, ele quer te dar visão, ele quer te dar propósito, ele quer te dar sentido na vida, ele quer te dar identidade. É que Jesus separou isso para você. Eu não acredito em coincidência. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo deseja fazer uma obra na sua vida. E a partir dessa revelação, Natanael simplesmente foi para os pés de Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, o Rei da vida, meu irmão. E Jesus disse para ele, logo depois, que falou: você só creu porque eu falei que vi você debaixo da figueira? Mas você verá coisas maiores do que essa. Meu irmão, se você tomar o passo de fé hoje, de acreditar na palavra de Deus, você não está vendo, você não está enxergando. Você chegou aqui nesse lugar sem ver o futuro que Deus tem para você. Você chegou nesse lugar confuso e perdido. Jesus quer falar para você: se você dá um passo de fé, acreditando na palavra de Deus que diz: eu te vejo, Jesus vai transformar a sua vida, meu irmão. Se coloque de pé e vamos orar. O Espírito Santo está nesse lugar. Jesus te vê, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar um passo de fé. Natanael escolheu dar esse passo de fé. Pedro escolheu dar esse passo de fé. João e André escolheram dar esse passo de fé, porque eles viram Jesus e a resposta dele foi com fé, falando: Jesus, o Senhor é o Salvador, o Rei dos Judeus.
os olhos deles viram o Senhor, mas a partir desse momento, vendo o Senhor, eles falaram: meu coração responde com fé, Ele é o Rei dos Reis. Feche seus olhos, feche seus olhos e comece a orar. Sabe, se Jesus já está falando do seu coração, parece que você coloque a mão no seu coração. Se Jesus está falando com você, coloque a mão no seu coração. Sabe, eu creio que Jesus deseja fazer uma obra extraordinária nesses dias. Eu creio de verdade que esse lugar será um celeiro para as nações. Aleluia. Eu creio que Jesus, Ele está já fazendo mover a partir desse distrito, dessa igreja. E Jesus deseja fazer algo sobrenatural a partir desse lugar. E se você deseja responder com fé, o Nazareno, coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Porque nós vamos orar pedindo a revelação de quem Jesus é nessa noite. E se o Espírito Santo está falando com você, você colocou a mão no seu coração, eu quero te convidar aqui na frente que eu quero orar por você. Porque nós vamos orar juntos como igreja pela revelação de Jesus. E o Jesus Cristo vai nos revelar quem Ele é. A presença de Deus vai invadir o nosso coração. A presença de Deus vai invadir essa igreja. O Espírito Santo vai se manifestar com visão, com sentido, com propósito, com identidade. Jesus vai sarar e curar feridas do passado. Jesus vai apontar um novo e vivo caminho a partir da revelação do Nazareno, a partir da revelação de quem Jesus é. Mas vai ser a partir de uma resposta em fé. Enquanto o louvor estiver ministrando, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Porque o Espírito Santo fará uma obra extraordinária. O Espírito Santo vai abrir um novo vivo caminho. Em nome de Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E Ele partiu o pão e Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que tenho é teu, Cristo, tudo que sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão.
Deus, estamos nesse lugar, Jesus. Jesus, só pedimos uma coisa, Pai, mostre-nos a Tua face, Jesus. Espírito Santo de Deus, só pedimos, mostre-nos a Tua face, porque queremos Te ver, Pai. Senhor Deus, sabemos que se apenas Te vermos, Jesus, nossa vida vai ser transformada, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, por essas vidas no Teu altar, Jesus. Ah, Jesus, se Ele apenas verem a Sua face nesse lugar, Jesus. Senhor Deus, se Ele apenas verem o Senhor, Pai, as lacunas serão preenchidas, Pai. Senhor Deus, se apenas enxergarem quem o Senhor é, Pai, o coração deles serão preenchidos pelo Teu amor, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai, corações cheios da Tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, corações, Senhor Deus, vazios que não Te escutavam há tempo, Senhor Deus, que volte a bater, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, Pai, pela autoridade do Teu santo nome, sopra, Espírito Santo de Deus, dando vida, Pai. Aleluia! Senhor Deus, corações que não Te sentiam tem muito tempo. Espírito Santo, começa a soprar, Pai. Espírito Santo de Deus, corações que estavam vivendo de experiência de outras pessoas, Pai, passando a Te enxergar agora pelo nome de Jesus. Senhor Deus, a partir da Sua revelação agora, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo comece a mostrar o novo nome, a nova identidade, Pai, o novo caminho, uma nova vida que o Senhor Deus está reservando para eles, Jesus. Senhor Deus, há uma nova vida na Sua presença, Pai. Comece a mostrar o Senhor de amor e de esperança, Senhor Deus, que está escrevendo a história deles, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, peço que o Senhor comece a encher esses corações, Pai, com quem o Senhor é. E, Senhor Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha plantar uma semente, Pai, de relacionamento. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, eu peço, Pai, que o coração deles seja marcado com a Sua presença de uma maneira, Senhor Deus, que eles não vão ser capazes, Senhor Deus, de sair dela. Espírito Santo de Deus, eu peço que a Sua igreja passe a ter mais fome por Ti, Jesus. Senhor Deus, carecemos e precisamos de uma igreja apaixonada pelo Senhor, Jesus. Nós não queremos ser apáticos na Sua presença, Pai. Nós não queremos, Senhor Deus, entrar na Sua casa, Senhor Deus, e não levantar nossa voz em oração e adoração, Jesus. Nós não queremos, Senhor Deus, como Davi disse, Senhor Deus, na Sua palavra, não queremos entregar uma oferta, Senhor Deus, que não, Senhor Deus, venha de nós, Pai. Um sacrifício que não venha de nós. Não queremos entregar um sacrifício, Pai, que não nos custe nada, Jesus. Oh, Senhor Deus, receba o nosso coração, Jesus. Fale no nosso ser, Pai, transforme o nosso ser, Jesus. E que Espírito Santo de Deus, Pai, que essa marca que o Senhor está gerando no coração deles, Senhor Deus, seja uma marca de eternidade, Jesus. Que a partir desse encontro com o Senhor, com quem o Senhor é, o Senhor gere uma marca eterna, Jesus. Identidades restauradas. Passado, Senhor Deus, ressignificado, Senhor Deus. E que em nome de Jesus Cristo, que essa nova vida seja recebida e abraçada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Jesus, prepara o nosso coração por tudo que o Senhor Deus vai fazer. E que nosso espírito, Jesus, clame ao Senhor por mais. Uma fome na Sua igreja, Senhor Deus, uma fome nessa juventude, Jesus. E que possamos, a partir dessa fome e desejo pelo Senhor, viver o sobrenatural na Sua presença, Pai. Na Sua presença, Jesus.
essa nova vida, Pai, porque carecemos do Senhor Jesus Cristo. Carecemos do Senhor Jesus Cristo, Pai. Use nossa geração, Jesus. Use nossa geração, Pai. E, Senhor Jesus, que nossos olhos contemplem a sua glória, Pai. Que nossos olhos contemplem a sua glória, Jesus. Te amamos e entregamos nossa vida para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e com fé declaramos que essa nova vida, Jesus, será, Senhor Deus, experimentada a partir de hoje, Jesus. Declaramos, Pai, uma entrega apaixonada pelo Senhor a partir de uma vida no Teu altar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor Deus, e declaramos, Pai, e vamos louvar que tudo é Teu, Jesus, nosso coração é Teu, e vamos terminar essa noite, Senhor Deus, declarando cada vez mais que o nosso coração é do Senhor, Pai, e em nome de Jesus Cristo, Pai, essa cidade, o Nordeste, esse distrito vai viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Eu quero te pedir, Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abra a porta, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Evangelho vai ser espalhado nesse lugar, a partir da revelação do Nazareno, porque em nome de Jesus Cristo, a partir dessa igreja, a partir dessa geração, Senhor Jesus, o Seu nome será glorificado, Senhor Deus, nesse lugar. Vidas serão alcançadas, porque o nosso coração, Jesus,